Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e que Deus te abençoe. Parabéns, aniversariantes, que Deus te abençoe. Mais um ano de vida. No final do culto estaremos orando por você. Vamos ler um versículo bíblico onde fala em agradar a Deus. Né? Como agradar a Deus? Né? Nós vamos ver esse texto. Lê para mim, por favor. Está em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Amém. Vamos dividir este versículo, Hebreus 11:6, em 4 partes para melhor entendermos. Um versículo tão pequeno, né? Vamos dividir em 4 partes para a gente entender, porque é muito profundo. E com a ajuda do Espírito Santo, é claro, né? Todo o entendimento que a gente tem, o Espírito Santo está nos orientando. A primeira parte é agradar a Deus tendo fé. A segunda parte é aproximar-se de Deus. A terceira parte é crer na existência de Deus. E a quarta parte é crer na recompensa de Deus. Quer dizer, esse versículo tem essas 4 informações. E vamos ver cada uma delas. Lê a primeira parte para mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6a. Então nós vamos ver o quê? Que sem fé nós não agradamos a Deus. E nós perguntamos, o que é fé? O que é fé? O mistério da fé, né? Lá em Hebreus, no livro de Hebreus, vai responder. Lê para mim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Então a fé, ela é o grande mistério. Você vai ter certeza de alguma coisa que ela ainda não aconteceu e que você não vê. Por exemplo, ter fé em Deus. Eu posso mostrar Deus para vocês aqui. Olha ele aqui do meu lado. Não. Nós cremos pelos olhos da fé. Eu creio que ele existe. Mas é a certeza daquilo, né? É a prova e a certeza daquilo que não se vê. E eu creio que Deus vai recompensar aqueles que o buscam, mas é uma coisa que vai acontecer ainda no futuro. E eu creio plenamente que esse futuro é como se fosse hoje. Eu creio nas coisas que irão acontecer. Então a fé é o firme fundamento, é o alicerce de tudo. Tudo começa pela fé. Quando nós consideramos que é o caso do cético, né, que é diferente do incrédulo, o cético, ele quer crer através de provas, com fundamento, mas muitas vezes tem coisa que você não tem como provar. Porque não crê, não quer crer mesmo. Então, às vezes, nós não podemos ser cético. Ah, mas será? Vamos analisar. Não tem análise. Jesus dizia o quê? Crer somente. Tenha fé somente. Jesus vai dizer isso. Então, a fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu e aquilo que existe, que é Deus e que a gente não vê. Mas como ter fé? Eu preciso ter fé. Eu preciso agradar a Deus. Não é? E para agradar a Deus, eu tenho que aproximar dele com fé, crendo que ele existe. Mas como ter fé? Lê Romanos para mim. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Bom, esse é um dos versículos que eu mais penso. Você quer ter fé? Ah, quero. Muita fé? É. A Bíblia fala que você tem que ouvir a palavra de Deus. O que é ouvir a palavra de Deus? Ler a Bíblia, orar, ouvir uma música, ver alguma coisa. Lá pega uma imagem de Israel, lá eu faço muito isso. Vai ler alguma coisa, ver Israel. Mas se nós queremos ter fé assistindo futebol, novelas, série, que agora é a moda, passeando, tomando banho de piscina, subindo montanha, não é por aí. Então a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Ah,
muito sem fé, eu escuto isso mesmo. Eu não sei, mas é lógico, ué. Só te vejo assistindo televisão. Nós, o que nós fazemos? Nós levantamos domingo, assistimos pequenas empresas, depois nós chegamos lá da agricultura, depois nós vamos ver automóvel, depois ver Bíblia, nada. Como você quer ter fé? É pelo ouvir a palavra de Deus. Não, não é assim que tem fé, não. Se não é, a Bíblia está mentindo, que é ouvir a palavra de Deus. Como você ouve a palavra de Deus? Você espera que Deus vai chegar para você e falar assim: "Eis meu servo, levanta". Ele não vai fazer isso. Não é? Uma pessoa fez uma reflexão, foi até no meu trabalho, e ela deu uma reflexão maravilhosa. Eu perguntei: de onde você tirou essa reflexão? Foi uma brasileira que escreveu. Ela diz assim que que Eva começou pecando quando ela parou para ouvir a serpente. Não vou ouvir aqui. Ela parou para ouvir o demônio. Quando eu paro para assistir alguma coisa que faz apologia a um distúrbio sexual, como fosse uma coisa heróica, bonita, romântica, e eu paro meu tempo de ler uma Bíblia e tudo, e escuto a serpente, eu vou achar que isso é natural. Está difícil. Meu Deus, como está difícil para a igreja. E como é aproximar-se de Deus? Pois diz assim: pois quem dele se aproxima, como é nós aproximarmos de Deus? Aproximar de Deus é fazer-lhe um pedido, quando nós pedimos, é fazer-lhe uma oração, é fazer-lhe uma oferta é aproximar-se de Deus. Pode ser em espécie de dinheiro, pode ser um trabalho comunitário, alguma coisa para a igreja, ajudar até a limpar o banco é uma oferta. Ler a Bíblia, orar, trabalhar para o bem da igreja, trabalhar para o bem do próximo, ter uma vida santa e de obediência, e etc. Muitas coisas. Isso é aproximar-se de Deus. Então, para nós cremos que Deus existe e temos fé, nós precisamos aproximar dele. Isso através de um esforço pessoal. Que o Espírito Santo nos leve a aproximar de Deus. Quando na oração do Pai Nosso eu tenho meditado no venha a nós o vosso reino, quer dizer, seja o nosso rei, domine sobre nós. Pai nosso que está do céu, nosso Pai. Então nós precisamos nos aproximar de Deus. E outra coisa, precisa crer que Ele existe, Hebreus 11, 6, que é essa terceira parte. A segunda foi, Hebreus 11, 6b, essa 6c. Crer na existência de Deus, vai dizer assim, precisa crer que Ele existe. Então, para me aproximar de Deus, eu preciso de quê? Agradar a Deus, eu preciso crer que Ele existe. E como eu vou crer que Deus existe, se eu não o vejo? Como eu vou falar para você que Deus existe? Que argumento eu tenho para te dizer que Deus existe? Mas o apóstolo Paulo vai dar essa resposta. Está lá em Romanos, lê para mim, por favor. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1, 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, é o que ele faz? Seus atributos, justiça, santidade e outros. Seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Eu penso assim, estava meditando justamente esses dias, e conversando com a pessoa, como é possível alguém não crer em Deus? Imagina,
Vem o tempo de chuva. Depois vem, né, a primavera, vem o verão, o outono. Todo ano repete. Quem está controlando isso? O boi cobre a vaca, nasce vaquinha. Formado dentro do útero da vaca, ela não sabe nem como foi formado. O ser humano também nasce gentinha. Nasce porquinho. Foi um mistério grande demais. A fêmea não sabe nem como formou, está dentro dela lá, está formando. Vocês que são mães, sabem como formou? Vocês que formam. Agora nasce pezinho. Eu vou fazer aqui. Não, vai nascer sozinho. É um grande mistério. Então o que o apóstolo fala? Que é compreendido através das coisas criadas. Você vê uma planta ali, quando ela cresce, ela tem semente, solta, ela cria ali. Quem criou isso? O ser humano quer ser dono de tudo, acha que ele criou. Não existe um mistério. E um sujeito um dia para me enfrentar, e é o que mais gosta de passar raiva, o Deus não existe. Eu já falei isso para você. Ah, não existe não. Qual o conceito que você tem de Deus? Eu pergunto, existe o bem e o mal? Não existe. Existem pessoas que dão a mão para o outro, ajudam. Existem coisas ruins, gente que faz coisas ruins. Então chama as coisas boas de Deus e as coisas mal do diabo. Se você não quer personificar. Existem as coisas ruins, consequência do diabo, do pecado. Mas que Deus existe, existe. E seguindo o versículo, nós vamos provar que ele existe. E eu tenho muitas provas disso. E ele diz a quarta parte: e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6b. Então nós cremos na existência de Deus, sem o ver, quando nós o buscamos e ele nos recompensa. É verdade ou não? Quando você está passando por uma grande angústia, um problema que não tem solução. Eu já passei por isso, você já passou. E ele fala assim: ó Deus, me ajude. Uma oração simples. Precisa resolver. No outro dia, tudo se resolve. Você fala, poxa, Deus recompensou aqueles que buscaram. Deus me recompensou porque eu busquei. Né? E que recompensa aqueles que o buscam, que ora, que pede a Deus. E também tem que acreditar que Deus vai atender os seus pedidos, escutar as suas orações. Quando você crê que Ele existe, que você é por cima dEle, Ele vai fazer isso. Vai escutar as suas orações. No Evangelho de João diz o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, 13 a 15. E que disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ó, vou explicar esse versículo. Tudo que pedires em meu nome. Pedir a quem? A Deus Pai. Aqui, ó. Tudo que pedimos a Deus Pai em nome de Jesus. Deus Pai, nós oramos assim. Deus querido, Deus amado, em nome do teu Filho. Então Jesus, tudo aqui que pedimos em meu nome, a Deus Pai. Tanto Jesus como Deus Pai, os dois, irão escutar e dar o que pedimos. É uma promessa. Jesus é o nosso intercessor. O Pai que nos dá. Então nós temos dois intercessores, segundo a Bíblia. Jesus Cristo e o Espírito Santo. Está lá em Romanos. Mas se obedecemos os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Diz assim: mas se me amais, guardai os meus mandamentos. Então Deus irá responder nossas orações. Mas se nós obedecemos os seus mandamentos, o seu mandamento. E qual é o mandamento de Deus? Lê para mim, por favor. 1 João. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. 1 João 3, 23.
Então são duas coisas: crer em Jesus e amar o irmão e o próximo. Às vezes nós queremos ser muito religiosos, muito bom, mas esquecemos que tem que fazer o bem para o próximo. Aquele que me ama, né, guarda os meus mandamentos. E o meu mandamento é que ameis uns aos outros. Então que nós façamos o bem. Temos que fazer alguma vaquinha para ajudar alguém que está acamado. Vamos fazer. Temos que ajudar alguém que está construindo, não tem condição. Vamos ajudar. Vamos estender a mão ao necessitado. Ah, mas eu quero só cantar na igreja, eu quero... Eu creio em Jesus, olha que maravilha. E que nos amemos uns aos outros. Aí você não demonstra amor de jeito nenhum. Aí você faz só a metade. A metade não funciona. Tem um versículo que eu gosto muito. A fé e as obras caminham juntos. Se você diz que tem fé e não tem obras, é porque você não tem fé. Né? A fé, sem as obras, ela é morta. Ela não se torna morta. Ela é morta, ela não existe. Com as duas coisas caminham juntos. Lê a conclusão para mim, por favor. A pessoa que agrada a Deus, aproximando dele, crendo que ele existe, tem suas orações respondidas. Amém. Então, aproximando de Deus, crendo que ele existe, nós temos a nossa oração respondida. Deus Pai, em nome de Jesus, irá responder as suas orações. O Espírito Santo de Jesus está intercedendo por você. Eu creio no milagre de Deus, que você creia também. Eu tenho agradado a Deus aproximando dele, crendo que ele existe? Responde, nós temos agradado a Deus, nós temos procurado estar próximo dele. Nós cremos que ele existe? É uma pergunta que a gente faz a nós mesmos. E as minhas orações têm sido respondidas? Se não tem alguma coisa até errada. Amém? Vamos para a oração repetida. E depois estaremos orando o Pai Nosso e a bênção final. Depois da oração repetida, eu quero orar por vocês e oraremos o Pai Nosso, né? Vamos lá falar juntos. Pai de amor. Pai de amor. Me ensina a te agradar. Me ensina a te agradar. Tendo fé em ti e em Jesus. Tendo fé em ti e em Jesus. Para as minhas orações serem respondidas. Para as minhas orações serem respondidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero orar por você. Põe na presença de Deus o seu pedido. São tantos problemas. Problema de desemprego. Custo de vida. Problema na saúde, vários problemas. Problema em relacionamento com família, filhos drogados, alcoólicos, gente agressiva. Alguns velhos. Alguns vícios que têm acabado com as pessoas. Conversando com a pessoa esses dias, eu fiz uma viagem aí na rodoviária, encontrei alguém e ele disse assim para mim: eu estou separado, fiquei meio sem norte, estou trabalhando aqui nessa cidade, mas vou voltar. Aí sentei no ônibus, uma mulher conversando, falou assim: está havendo muita separação. Bem esse assunto, eu vou falar. Até quem é religioso e muito velho que é casado, estão separando. Vamos pedir para os casais não se separem. Que Deus mantenha unido. Se tem uma coisa que eu peço sempre a Deus, eu não quero separar. Eu casei para terminar minha vida com a minha esposa. Mas a gente fica até com medo, tanto que está acontecendo, porque está demais. Porque a gente precisa aprender a perdoar, aprender a relevar, ter diálogo. Por Deus no lar nosso. Aproximar-nos de Deus para vencer as dificuldades. Amém? Senhor Deus, querido Pai, eu ponho na Tua presença, Senhor, todos que sofrem. Qual seja o sofrimento agora, Senhor, que essa pessoa está pondo na Tua presença. Um tratamento médico dolorido, difícil. Oh, meu Deus, problemas financeiros, precisa pagar suas contas. Filhos problemáticos, vício na família. Oh, Jesus querido. Separação, angústia, depressão. Oh, meu Deus, a depressão tem tomado conta do mundo. Oh, Pai querido, distúrbio, Senhor, de relacionamento. Tantos problemas, Senhor, mas o Senhor é o Deus do milagre. Para Ti não há nada impossível, Pai. Para Ti não há nada difícil. Basta crermos, Senhor Jesus.
porque tudo é possível que crer, Senhor. O Senhor sempre diz, seja conforme a tua fé, crê somente. E nos enche o nosso coração diante do alicerce que é a fé. Da certeza que o Senhor vai escutar nossas orações e fazer um milagre em cada vida, Senhor, que está aqui pedindo. Tudo que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Ora, o Pai Nosso, estamos terminando. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. E Jesus te abençoe. Amém.